Pessoal, bom dia, tudo bem? Vocês estão tranquilos aí? Eu também estou tranquilo. E eu gostaria de, nessa aula, a gente vai finalizar o nosso capítulo 4 lá da primeira apostila, tá certo? Nós vamos falar sobre o binômio de Newton, certo? Um assunto que eu acho que vocês nunca viram, né? Já viram indiretamente, mas não da maneira como vai ser colocado aqui. Só que antes, eu gostaria de lembrar com vocês o seguinte: o triângulo de Pascal, né? O nosso triângulo de Pascal é um dispositivo formado por binomiais, como nós explicamos na semana passada. Aqui está o triângulo de Pascal. Olha a linha 2 do Pascal, ó. 2,0, 2,1, 2,2. Olha a linha 4 do Pascal, leia ela. Como que você monta mesmo o triângulo de Pascal? Usando duas ideias. Os binomiais complementares, esses caras se complementam, esse é igual a esse é igual a esse. Por que esse aqui e esses são iguais mesmo? Porque 3 mais 1 dá 4, que dá o cara ali de cima. E também a relação de Stiefel, que é o nosso L. Esse cara mais esse dá esse aqui. Esse mais esse dá esse. Então a gente põe assim, 1. Depois, aí depois a gente faz o quê? A gente coloca aqui, ó. Deixa eu só colocar mais uma linha aqui que faltou, né? Que é o 1 e esse 1, né? Então aqui, ó, esse aqui é esse. Então 1, todos que são 0. Esse aqui é esse. Então 1. E aí o Stiefel, 1 mais 1, 2. E vai fechando com 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. Linha 4, 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. E assim por diante. Então, se caso você tiver dúvida, alguma dúvida, você pode voltar lá no nosso vídeo que está lá no canal da escola e pode rever a aula sobre o triângulo de Pascal. Mas o objetivo, o objeto de estudo agora é o famoso binômio de Newton, né? Desenvolvido pelo grande matemático e físico inglês Isaac Newton, certo? O Newton, quando estudou isso, ele estava muito preocupado em desenvolver técnicas de fatoração para a resolução de equações de grau superior a 3, né? De 3 para cima. Então isso aqui tem a ver com esse tipo de situação. Só que tem algumas coisas aqui que vocês já estudaram na vida. Ó. Vocês lembram que aqui tem uma soma? Por que chama-se binômio? Binômio porque são dois termos diferentes. Então, por exemplo, quando você tem um termo só, assim, algo assim, ó, 2x ao cubo. Isso aqui é chamado de monômio na matemática, né? Quando você tem dois monômios idênticos, por exemplo, esse monômio é da mesma espécie que esse, então eu posso somar e subtraí-los. Aqui quanto que vai dar? Vai dar 7x ao cubo. Ele continua sendo um monômio. Mas, por exemplo, se aqui fosse y, então eu teria dois termos distintos, que aqui eu não posso somar. Então a gente chama isso de binômio. Isso é um binômio. Claro que se eu tiver, por exemplo, assim, ó, esse termo aqui, que também não pode ser somado com ele, isso aqui é chamado de trinômio. É um trinômio aqui com duas variáveis, por exemplo, neste caso. E a partir de 3, a gente costuma dar o nome de polinômio, né? Polivários. Aqui, eu estou considerando que A e B são termos distintos, tá? E também não vamos considerá-los como nulos, porque se eles forem iguais a 0, todos eles elevados a qualquer coisa vai dar 0, né? Então, todo mundo sabe que se você pegar dois termos não nulos e elevar a 0, vai dar 1. Então aqui, 1, sem problema. Todo número elevado a 0, 1. Reparem o que está acontecendo. Deu 1. Beleza. O que é A mais B elevado à primeira? É o próprio A mais B. Também, sem nenhum problema. Imagino que todo mundo aqui não teria nenhum problema quanto a isso. Quanto que é A mais B ao quadrado? Alguém que não soubesse, e eu sei que vocês sabem isso, a pessoa faria a distributiva. Faria A quadrado, AB, BA, que é AB, e B quadrado. Certo? Mas isso aqui é um produto notável famoso. Estão lembrados? É quadrado do primeiro
2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Se a gente desenvolver aqui, a gente vai obter exatamente isso, certo? Muito bem. E o que é a mais b ao cubo? Bom, se você já sabe quem que é o a mais b ao quadrado, se você pegar a mais b ao quadrado e multiplicar por a mais b, você vai obter o a mais b elevado ao cubo. Porque uma coisa ao quadrado, multiplicada por ela mesma, ela vai ficar ao cubo, certo? Muito bem. Então, o que vai acontecer aqui, galera? Se você pegar o anterior, né, é um processo indutivo, né, que depende do anterior ali, e multiplicar por a mais b, fizer todas as distributivas, tudo, vai dar um produto notável também. Normalmente, até o cubo se ensina lá na 7ª série, no 9º ano, e a gente faz essa revisão também no ensino médio. Se vocês não tiverem lembrado disso, não tem problema. Ó, vai dar cubo do primeiro, 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo. Por que eu estou dizendo que se você não souber isso de cor, não tem problema? Porque agora você vai ganhar uma ferramenta poderosa, que é o binômio de Newton. Então você vai entender, sem, vamos dizer, decorar muito, a ideia que está sendo colocada aqui. Então você fala, pô, senhor, até aqui a gente até faz isso lá no fundamental. Sim, faz isso lá no fundamental. Mas eu quero que você olhe para cá com calma de novo. E tente ver quais são os carinhas que estão multiplicando pelas letrinhas. Aqui é um só, nada a ver. Mas observa aqui o A, que é como se fosse um A e um B. Certo? Observem o A ao quadrado. 1, 2 e 1. Agora comecem a olhar para o triângulo de Pascal. 1, 1. Olha aqui, ó. 1, 1. Olha aqui. 1, 1. Depois, 1, 2, 1. 1, 2, 1. Depois, olha aqui os carinhas estão multiplicando pelo A ao cubo. 1, 3, 3, 1. Observem. 1, 3, 3, 1. Olha a terceira linha do Pascal. 1, 3, 3, 1. Isso, pessoal, esse padrão, ele vai continuar valendo. Então, agora eu sei o que acontece com A mais B elevado à quarta. O que vai acontecer? Vai dar 1, 4, 6, 4, 1. Os coeficientes que vão aparecer serão esses números. Agora, de novo, quero que vocês observem um padrão. Olha no padrão ao cubo. Como estava ao cubo aqui, o A ele entrou ao cubo, mas ele caiu 1 grau ao quadrado, ficou a primeira, depois ele ficou elevado a zero, por isso que a gente não escreve. E reparem o que aconteceu com o B. Ele não aparece aqui como se ele tivesse B a zero, depois ele aparece B a primeira, B ao quadrado e B ao cubo. Então você é capaz de montar isso aqui sem ter que desenvolver. Fazendo o quê? Vai ficar A a quarta, B a zero, não precisa escrever, depois A a terceira, A ao quadrado, A a primeira e não precisa escrever o A. E o B? Aqui não precisa escrever o B, porque é como se fosse B a zero, B a primeira, B ao quadrado, B ao cubo e B elevado à quarta potência. Então, olha só, que legal. Quanto que vai ser A mais B elevado à quinta? Então você vai lá na quinta linha do Pascal, 1, 5, 10, 10, 5, 1, e vai ficar assim, ó, 1, 5, 10, 10, 5, 1. E como que ficaria? Vai ficar A à quinta, A à quarta, A à terceira, A ao quadrado, A à primeira e não precisa escrever o A. E o B, gente? E a galera do B? Então aqui B a zero, não precisa escrever, B a primeira, B ao quadrado, B elevado ao cubo e B elevado à quarta, e aqui B elevado à quinta potência, certo? B elevado à quinta potência. Ah, legal. Então, você pode colocar o sinal de mais aqui e está desenvolvido, certo?
Então existe uma lógica aqui. A gente poderia fazer o A sexta, o A sétima, e fazendo isso aí, né? Mas qual é a lógica? 1, 5, 10, 10, 5, 1, 1, 4, 6, 4, 1, eles representam a linha do Pascal que está indicando aqui no expoente da potência. Então aqui no A mais B a N, o que vai acontecer? É a linha N do Pascal, que vai ser N0, N1, N2, N3, N4, N5, até NN. Não é verdade? E o que vai acontecer com o A? Aqui ele aparece elevado ao expoente N, e o B não aparece. Depois aqui ele aparece elevado a 1 a menos, reparem, 5, 4, 1 a menos. E o B já aparece elevado à primeira potência, que é o caso aqui. Mas dá mais uma parada e perceba mais uma coisa interessante. Você viu qual que é o expoente aqui do A? Ele é a diferença entre esse aqui e esse. E o expoente de B é o próprio cara que está aqui, ó. Nossa, aqui o B você não pode porque B é 0. Mas se você quiser pôr, você pode até pôr. Você pode colocar assim, ó, B elevado a 0, certo? E como que ficaria esse aqui? A elevado a N menos 2, B elevado a 2. A elevado a N menos 3, B elevado a terceira. E assim por diante, vou colocar uma reticências aqui, para mostrar que vai chegar no último, A elevado a N menos N, que é A elevado a 0, B elevado a N. Vai acontecer isso. Ou seja, vamos de novo olhar para isso aqui, ó. Isso aqui é a linha N do Pascal. Por exemplo, se o N for 8, é 8, 0, 8, 1, 8, 2, 8, 3, 8, 4, 8, 5, 8, 6, 8, 7, 8, 8. E o que acontece com o A? Ele aparece bombado aqui, elevado a N, depois a N menos 1, N menos 2, ele vai perdendo um grau até ficar com grau 0, certo? E o B? B elevado a 0, B a primeira, B ao quadrado, B ao cubo, B a quinta e assim por diante. Só que uma coisa legal de você mentalizar é que em qualquer momento que você olhar aqui, o expoente do A é sempre dado pela diferença desse cara por esse. Olha lá, N menos 1, tá vendo? N menos 2. E o expoente do B é sempre o carinha que está aqui embaixo. Então, se você mentalizar isso, você guarda o binômio de Newton sem decorar. Só tem uma observação aqui que eu quero fazer, que é a seguinte. E se for menos aqui, professor? Se for menos, o que vai acontecer? Eu vou escrever um negocinho e depois eu vou apagar. Isso aqui seria a mesma coisa que escrevesse A mais menos B elevado a N. Então, onde aparece o B aqui, se o expoente for par, por exemplo, 0, 2, 4, vai gerar um positivo. Se o expoente for ímpar, como aqui 1, 3, um número negativo elevado a um expoente ímpar vai continuar sendo negativo. Então, o que vai acontecer, pessoal? Você vai acabar dando um padrão em que vai ter uma alternância de sinal. Vai ser a mesma coisa, só que vai ter uma alternância de sinal. Começando sempre com positivo, porque B elevado a 0 vai ser positivo. Então vai ficar assim, ó, A elevado a N, nem vou escrever o B a 0, menos, por que menos? Porque aqui o B está elevado a 1, então ele vai gerar negativo, A elevado a N menos 1, B a primeira, mais N escolhe 2, A elevado a N menos 2, B ao quadrado. Toda vez que aqui é par, vai dar mais. Toda vez que aqui é ímpar, vai dar menos. E assim por diante. Até chegar lá no NN. Aí, no caso, o NN, eu preciso saber se o N é par ou ímpar, né? Para decidir isso. Então, eu vou escrever assim, ó, NN menos 1 elevado a N, B elevado a N. Porque, nesse caso, o N for ímpar, vai terminar em negativo. Se ele for par, vai terminar em positivo. Repara aqui, ó. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, se aqui for menos, vai dar quadrado do primeiro menos, olha lá, é alternado, 2 vezes o primeiro do segundo mais o quadrado do segundo. Se aqui é menos, vai dar mais, sempre começa com mais, menos,
Então, quando é ímpar, ele termina, se for menos, ele termina em menos. Quando é par, ele vai terminar em mais. Tudo bem? Para a gente fechar essa parte da explicação, queria observar mais uma coisinha com você, mais um padrãozinho. Olha só, você viu que aqui está elevado à primeira? Quantos caras apareceram? 2 termos. Você viu quando está ao quadrado? Aparece 3. Quando está ao cubo, aparece 1, 2, 3, 4. Quando está a quarta, aparece 1, 2, 3, 4, 5. Quando está a quinta, aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, A mais B elevado a N possui N mais 1 termos. Ou seja, A mais B elevado a 2020, que é o nosso ano, vai ser uma expressão matemática com 2021 termos. Tá certo? Beleza? Na segunda parte do nosso vídeo, eu vou explicar como que a gente pode achar um único termo, que é o chamado termo geral do binômio, e aí depois eu vou dar uns exemplos e aí a gente fecha essa parte. Beleza? Até daqui a pouco.